Olá pessoal, tudo bem? Fazendo esse vídeo aqui para a gente fazer um breve relato, uma breve explicação da empresa, do nosso sistema de impermeabilização e isolamento térmico para impermeabilização de telhados. E vamos começar de forma bem sucinta falando a respeito da Veste. Estamos completando 30 anos de empresa, especializada no ramo de impermeabilização de telhados com manta asfáltica aluminizada. Somos a maior empresa do país desse segmento, a única empresa a atuar em todo o território nacional e também a única empresa a ter garantia solidária no país. Explico rapidamente o que significa isso. Significa que o produto que é produzido para a nossa empresa, ele tem diferenciais de qualidade muito superiores a similares, digamos assim, que são comercializados no varejo. Essa garantia solidária significa que, se eventualmente ocorrer alguma situação em que haverá necessidade de substituição de material ou alguma questão com mão de obra, o cliente estará tranquilo, inclusive isso previsto em contrato. O fabricante confia no nosso know-how, na nossa expertise, nós confiamos no produto diferenciado que é produzido para a nossa empresa e a fábrica manda material, havendo necessidade, e a Veste manda uma de suas equipes para substituir esse material. Isso é resumidamente o que significa a garantia solidária. Muito bem. O que consiste esse sistema? A manta asfáltica aluminizada, ela vem em bobinas de 10 metros de comprimento por 1 de largura, sendo que a película superior do alumínio tem 90 centímetros. Como é que se dá a aplicação? Ela é aplicada com maçarico a gás, é direcionado um jato de fogo na parte inferior, onde o asfalto quente ele vai se moldar às ondulações das telhas, independentemente do tipo de telha, tipo de ondulação, vai grudar sobre esse telhado e, como eu falei antes, nesses 10 centímetros sem o alumínio, aqui é apenas uma amostra do material, quando a gente for aplicar o próximo rolo e assim sucessivamente, a gente vai literalmente soldar, fundir esta manta asfáltica. Então, o primeiro benefício do sistema é que, conforme você vem aplicando, você vem lacrando esse telhado, ou seja, é a garantia da estanqueidade desse telhado. Contudo, esse sistema, em que pese ter um dos seus principais objetivos resolver os problemas das infiltrações, não é só esse benefício, tem uma série de benefícios que o sistema da Veste contempla. Um deles é o isolamento acústico, tá? Tudo isso laudado por ou Falcon Bauer ou INPI, enfim, tá? Nós conseguimos reduzir 70% do ruído de chuva. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha um evento agendado em um determinado ginásio. No dia desse evento chove e se tem alguém lá com algum som que precisa falar alguma coisa, ninguém escuta nada, ninguém entende nada, né? Na prática, você vai ouvir numa chuva torrencial com o sistema já aplicado, mais ou menos a mesma coisa que você escutaria sem o sistema um dia de garoa leve, tá? No sul do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos uma situação onde nos telhados metálicos ocorre o fenômeno da condensação natural. Por quê? Você tem uma madrugada fria, às vezes até mesmo com geada, amanhece um dia bonito e nos primeiros raios de sol você tem um choque térmico no telhado. Então, pro lado de fora, usando ainda o exemplo do ginásio, tem sol, tá um dia bonito e lá dentro está pingando por conta da condensação. Como a manta ela não permite mais que haja esse choque térmico, ela elimina 100% da condensação natural. Outra situação é a questão que evita a troca do telhado, e isso agrega uma série de benefícios também. Primeiro, a questão de valores. Vai depender do lugar do país, logística, mão de obra, etc. Mas, em média, uma troca de telhado custa de 2 a 3 vezes mais do que a aplicação
do nosso sistema de impermeabilização e isolamento térmico. Além do que, para você fazer uma troca de telhado, seja numa indústria, num armazém sementeiro, graneleiro, numa sala de aula, num ginásio de uma escola, num hospital, numa UPA, enfim, você necessariamente precisa interromper o que você está fazendo e corre o risco do tempo virar e chover e você perder as coisas internas, né, dependente do ramo de atividade. E o nosso trabalho, ele não atrapalha nem interrompe as atividades internas, seja o que for. Nosso trabalho é externo e o que tiver para acontecer embaixo do telhado segue tranquilamente e normalmente. Bom, deixei para falar por último a respeito do isolamento térmico. Vou explicar para vocês por que a manta funciona como isolamento térmico. Bom, o alumínio que a gente utiliza, ele tem uma capacidade de refletância dos raios solares de 95%, ou seja, ele vai funcionar como uma espécie de espelho, vai devolver parte desses raios solares para a atmosfera. Contudo, o alumínio é um bom condutor de energia, então ele vai conduzir rapidamente o calor. Um exemplo prático para isso é que se você pegar um copo de alumínio e colocar água gelada dentro, rapidamente ele gela. Se você colocar água quente, rapidamente ele esquenta, ou seja, ele conduz com facilidade. Contudo, a camada de 3 milímetros deste asfalto aqui, que é um asfalto diferenciado e muito diferenciado daquilo que eu comentei a respeito das mantas asfálticas de varejo, é que naquelas existem aditivos de carga mineral, enquanto que a manta que é produzida para nós não tem carga mineral, e sim um percentual alto de polímeros e elastômeros, que é o que vai dar uma vida útil de no mínimo 30 anos, enquanto que as outras de 2 a 4 anos já começam a ressecar. Esses polímeros e elastômeros é que dão a elasticidade, a flexibilidade para o material e automaticamente a vida útil. Prosseguindo, então esse asfalto ele é um péssimo condutor de energia. O que ele vai fazer com o calor que ele recebe do alumínio? Ele vai reter esse calor até o momento em que saturou. Quando saturou, por condução começa a emanar calor para a telha, que quando saturar, por condução e radiação, começa a emanar o calor para dentro do ambiente interno. E isso já funciona da forma como existiam até então as mantas convencionais. Após 3, 4 anos de pesquisa, nós desenvolvemos a aplicação de uma nanotecnologia, tá, nesta película de alumínio, que essa nanotecnologia ela auxilia na redução do calor, porque durante algum tempo ela também retém calor no alumínio, para só depois então conduzir para o asfalto e assim por diante, como já falamos. Então, esse é um produto muito diferenciado do mercado, com uma eficácia na questão do isolamento térmico muito maior do que os outros, que a gente consegue reduzir o pico do calor interno na casa dos 50%. E por que eu digo mais ou menos, ou na casa dos 50%? Porque existem fatores externos além deste, por exemplo, posição solar dessa construção, desse ginásio, como eu venho dando exemplo, a altura de pé direito, entradas de grandes vãos que podem emanar bloco de ar quente para dentro, enfim, mas em média 50% ou mais, ou seja, você tem uma temperatura de 32, 35 graus determinado dia. Dentro deste ginásio você vai ter lá 45, 48 graus. Com o sistema da manta nanotérmica, você consegue baixar isso para lá seus 25, 27, 28 graus centígrados, né? Então, resumindo, uma série de benefícios num mesmo sistema com um preço realmente muito competitivo dentro do mercado. E para o ente público, é uma excelente notícia. A manta asfáltica aluminizada nanotérmica, ela se encaixa 100% dentro de todos os requisitos do artigo 74 da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. Por quê? Porque ela é um produto exclusivo, patenteado
Não existe outro fabricante no mercado, existe contrato de exclusividade na comercialização e, portanto, ela se encaixa dentro da lei no quesito inexigibilidade. Eventualmente, com essa questão jurídica da inexigibilidade, o problema poderia estar no preço. O que acontece? Hoje, a tabela SINAP, código 98546, refere a manta com relação a preço, a manta alumínio convencional a R$ 214 por metro quadrado. Porém, essa inovação tecnológica, né, que também nos dará muito em breve um selo verde, porque como você reduz calor, você economiza energia elétrica, não tendo necessidade de usar secadores, climatizadores, enfim. E ela é comercializada para o ente público no mesmo valor da tabela SINAP para a manta convencional. Ou seja, a administração pública, em assim querendo, ela tem um processo muito mais rápido, muito mais prático, sem gastar mais, por isso tem um produto com uma eficácia muito maior do que as convencionais e um resultado muito melhor, portanto. Obrigado, fiquem à vontade em entrar em contato conosco, estamos à disposição, para eventuais dúvidas. Abraço!